Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, daremos início à presente sessão. Da forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário José Enio para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Jorge. Presente. Vereadora Ellen. Presente. Vereadora Sila. Presente. Vereador Eduardo. Presente. Vereador Tonico. Presente. Vereador Eliseu. Presente. Vereador Gilson Roberto. Presente. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Enio, presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Conforme estabelece a resolução número 004 de 2016, solicito a vereadora Ellen para que faça a leitura de um versículo bíblico. Meu filho, não te esqueças do meu ensinamento. Guarda meus preceitos em teu coração, porque com os longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. Amém. Amém. Solicito a servidora Márcia Maria para que efetue a leitura da ata da 134ª sessão ordinária da 89ª legislatura. E da outras providências correlatas. Projeto de Lei nº 403/2020, Poder Legislativo, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores do presidente e do primeiro secretário da Câmara Municipal de Tibagi para o período compreendido pela legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências correlatas. Projeto de Lei 415/2020, Mesa Executiva, modifica a redação do caput do artigo 196 da Lei 1392, de 7 de maio de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Tibagi, na forma que especifica. Para conhecimento do plenário, indicação número 024/2020, vereador Gilson Roberto dos Santos Lima indica para que seja providenciada a instalação de poço artesiano na localidade de Iapará. Indicação número 025/2020, vereador Gilson Roberto dos Santos Lima indica a realização de patrulhamento na estrada principal entre Campina Alta, sentido Ibaú, e a secundária que dá acesso ao Recanto Feliz de propriedade da senhora Marilda Vieira da Rosa. Dando sequência, passou-se para a discussão e votação das matérias. Os projetos de lei número 412 e 403/2020, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento exararam parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra, e os mesmos foram aprovados em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra. O projeto de lei 415/2020, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final exarou parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra, e o mesmo foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra. Dando sequência, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para considerações finais e, não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 22 de setembro. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata da 134ª sessão ordinária da 89ª legislatura.
A seguir, solicito ao vereador primeiro secretário para que promova a leitura das matérias para o expediente e ordem do dia. Projeto de lei número 416 de 2020, projeto de resolução número 002 de 2020, moção de aplauso 005 de 2020 e indicação 026 de 2020. Peço permissão, presidente, para retirar a máscara. Permitido. Departamento do Processo Legislativo, 135ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Ordem do dia para dia 22 de setembro de 2020, terça-feira, 18 horas. Votação única. Moção da aplauso número 5 de 2020, de autoria do vereador João Paulo Ribas, a ser endereçada ao ilustríssimo senhor Nadir Casturino Batista. Projeto de resolução 2 de 2020, de autoria da mesa executiva. Transfere dotações consignadas no orçamento anual do Poder Legislativo Municipal para o Poder Executivo na forma que especifica. Primeira votação. Projeto de lei 416 de 2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei 412 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais equiparados a agentes políticos no âmbito do município de Tibagi para o período compreendido pela gestão do Poder Executivo entre 2021 a 2024 e da outras providências. Projeto de lei 413 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores, do presidente e do primeiro secretário da Câmara Municipal de Tibagi para o período compreendido pela legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Projeto de lei 415 de 2020, de autoria da mesa executiva, modifica a redação do capítulo do artigo 196 da lei número 1392, de 7 de maio de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Tibagi, na forma que especifica. Para reconhecimento do plenário, indicação 26 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Torres de Oliveira. Indica ao setor competente da municipalidade a realização de serviços de limpeza, roçada e capinação no imóvel compreendido pelo Horto Florestal, importante local de eventos públicos de nossa cidade. Votação única. Moção de aplauso número 005 de 2020, de autoria. Eu gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura da moção. Moção de aplauso 5 de 2020. O vereador João Paulo Ribas, que subscreve o presente expediente regimental valendo-se do uso de suas atribuições, inserida nos dispositivos previstos no artigo 100, inciso 2º, inciso 7º, do regimento interno deste Poder Legislativo Municipal. Após indispensável conhecimento de parte do soberano plenário, requer o encaminhamento dessa manifestação como forma de expressar público reconhecimento dos munícipes de Tibagi por meio da presente. Moção de aplauso. A ser endereçada ao ilustríssimo senhor Nadir Casturino Batista, hábil, experiente motorista de veículo pesado, habilitado há mais de 38 anos, homem dotado de elevado espírito altruísta e de humanitário, aptidões essas que fizeram com que o homenageado viesse a agir com extrema prudência na data de 20 de 8 de 2020, por volta das 12 horas, ocasião em que conduzia o seu veículo, um caminhão de marca Volvo de placas BWQ 651, quando
costumeiramente efetuava o transporte de grãos da empresa Bela Agrícola na cidade de Tibagi, tendo como destinatária a empresa Luiz Dres Group, com sua sede na rodovia BR-376, quilômetro 506, Caracará, do município de Ponta Grossa. Ocasião em que trafegava na área do contorno sul de Ponta Grossa, nas proximidades de acesso ao imóvel do Exército Brasileiro, em um local com um declive acentuado, de maneira súbita deparou-se com um extenso engarrafamento de veículos, não titubeou e agiu com extrema prudência com vistas a evitar um abarroamento de incalculável dimensão, tendo agindo com grande prudência, arremessando o seu próprio veículo para a esquerda, em direção à defesa metálica, que promove a divisão das pistas, resultando no tombamento do seu veículo e no risco de própria vida, tudo como forma de evitar um acidente com dimensão ainda maior, e não obstante os prejuízos que tenha sofrido estejam sendo suportados as suas próprias despesas, porém, com a satisfação maior de ter preservado preciosas vidas. São essas razões que oportunizam as mais sinceras homenagens a quem se requer encaminhamento. Sala das Sessões, Câmara Municipal, vereador João Paulo. Antes de iniciar a votação, eu gostaria só de dar uma explicação para quem não sabe ainda a história do seu Nadir, conhecido como Sagui, aqui na cidade. Ele estava com o caminhão carregado, com a carreta, né, em Ponta Grossa, nas proximidades do Exército ali, sentido Curitiba. E quando ele percebeu, tinha um engarrafamento extenso na frente, né, mais de 500 metros de carros, né, parado, e faltou freio no caminhão dele, carregado. E ele, para não bater nos carros que estavam parados, ele foi no canteiro e foi batendo naquele guarda-reio ali, até que tombou o caminhão dele. E ele esperou, né, o momento que não viesse carros do outro lado, para não colidir de frente, e acabou tombando o caminhão dele. Não tem seguro, não tem nada, inclusive ele está pedindo bastante ajuda. O pessoal tem feito até pela internet, né, uma vaquinha, pelo gesto solidário dele, que certamente salvou muitas vidas, né? Acho que talvez quase ninguém de vocês saibam aqui, eu sei porque, né, da minha família, mas o meu sobrinho, que está doente, tratando o câncer lá faz 2 anos, ele era o penúltimo carro daquela fila. Então a gente acabou, né, eu soube de toda essa história, fiquei bem a par. A gente reconhece assim quando a pessoa tem o senso de humanidade, ainda mais quando acontece das pessoas mais próximas da gente, né? Então sabe-se lá Deus quantas vidas foram salvas pelo ato dele, né? E hoje a gente faz essa homenagem justa aqui pelo senso de humanidade dele, né? E a habilidade também de conseguir conduzir, que a gente sabe que um caminhão carregado, uma carreta, né, não é uma coisa fácil de conduzir. E todos sabem também que o caminhão dele não é novo, ele, né, trabalha com dificuldade. A gente conhece há quantos anos aí que ele já tinha caminhão toco, agora conseguiu a sua carreta, mas é a dificuldade que todo brasileiro tem, né, na vida. Mas chegou lá e graças a Deus conseguiu evitar uma tragédia de maiores proporções. Então, por esse motivo eu pedi essa moção. Antes de ir para a votação, se o presidente me permite, não sei se o presidente abriria para que a gente pudesse associar a esta moção. A gente tem também um vínculo de amizade bastante grande com ele, com a família, com os filhos, né? É uma família bastante conhecida dentro da nossa cidade, né? Sofre com toda a dificuldade também, com um filho também, né, especial, né? Não é fácil a vida dele, a gente também sempre acompanha ele. Então, se me permitir, gostaria de me Com certeza. associar. Vamos para a votação única, então. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis, nenhum contrário, fica aprovada, então, a moção de aplauso número 005 de 2020. Para a votação única também, projeto de resolução número 002 de 2020,
de autoria da mesa executiva. Primeiro secretário, por gentileza, fazer a leitura da resolução. Projeto de resolução número 2 de 2020. Transferir dotações consignadas no orçamento anual do Poder Legislativo Municipal para o Poder Executivo na forma que se especifica. Faz saber que a Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais com base no disposto no artigo 9 da Lei Orgânica, da Lei Orçamentária Anual, número 2.779, de 9 de 12 de 2019, e da conformidade com a disposição dos artigos 43, inciso 3º, do inciso 1º da Lei Federal número 4.320, 64, aprovou e a mesa executiva da Câmara Municipal promulga o seguinte. Artigo 1º. Ficam transferidos para o Poder Executivo as dotações orçamentárias no valor de R$ 75.000, utilizando seu cancelamento parcial das dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, conforme o demonstrativo abaixo. 01. Recurso do Tesouro descentralizados, R$ 75.000. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Câmara Municipal de Tibagi, 22 de setembro de 2020. Presidente João Paulo Ribas, primeiro secretário José Antunes, vice-presidente Gilson Roberto, segundo secretário Eduardo Torres. Após a leitura, encaminho o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Tonico. Favorável. Vereadora Cecília não nos pavés. Favorável. Meu voto também é favorável. Qual que é esse? Moção de aplauso. Jorge. Qual que é esse projeto que está disputando? Hã? Hã? Não sei. Tá desligado. Qual que é o projeto? Hã? Esse? 02. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é favorável ao projeto 002/2020. Por 3 votos favoráveis e nenhum contra. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador José Enio. Favorável. Vereador Gilson Roberto. Favorável. O meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento vota parecer favorável por 3 votos favoráveis e nenhum contra ante o projeto de resolução 002/2020. Após a aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho mesmo para votação única. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico.
Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado resolução número 002 de 2020. Projeto de lei número 416, de autoria do Poder Executivo. Peço que o primeiro secretário faça a leitura, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores. Com a presente, remete-se à elevada consideração dessa egressa Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 75.000 para incremento de dotações orçamentárias na Secretaria de Obras. O presente projeto objetiva a abertura de crédito adicional suplementar através do repasse de recursos desse poder legislativo para a instalação de um poço artesiano na comunidade denominada de Paiol. Neste município, devido à notória estiagem que assola nossa região no corrente ano, situação que vem ofertando aquela comunidade com a falta de recursos hídricos essenciais para a manutenção da qualidade de vida digna das pessoas. São essas breves considerações do tocante ao projeto de lei, ao qual contamos com a costumeira acolhida e consequente aprovação dessa egressa Casa de Leis em regime de urgência, extremamente justificado pela necessidade das ações aqui delineadas. Antecipando agradecimentos pela indispensável anuência, aproveitando o ensejo para apresentar a vossos protestos de considerações de apreço extensivo aos demais pares. Prefeito Rildo Emanuel Lenardi. Após a leitura, coloco em votação o regime de urgência. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, aprovado o regime de urgência. Encaminho o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Tonico. Favorável. Vereadora Cecília Nanuzzi Pavés. Favorável. Meu voto também é favorável. A Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final é de parecer favorável por 3 votos favoráveis e nenhum contra o projeto 416/2020. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador Enio, Favorável. vereador Gilson Roberto. Favorável. O meu parecer também é favorável.
Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento vota parecer favoráveis por 3 votos a favor e nenhum contra ante o projeto de lei 416/2020. Após a aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento, coloco o mesmo em votação única. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, aprovado o projeto de lei número 416/2020. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 412/2020, de autoria do Poder Legislativo. Senhor presidente, então gostaria de pedir interstício a esse projeto, né, ao 416/2020, para ser feito em votação única, é esse? 412. 412, me perdoe, tá, é que eu não mudei a folha. No 412, para que seja votado em segunda e terceira. Em votação, então, o pedido de interstício do vereador Eliseu. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis, nenhum contrário, aprovado o pedido de interstício do vereador Eliseu Cortes. Então, em segunda e terceira, projeto 412. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 403/2020, é autoria do Poder Legislativo. Gostaria de pedir a supressão do interstício desse projeto. Segunda e terceira. Colocando, então, em apreciação o pedido de interstício do vereador Enio. Para a votação, vereador Enio, Favorável. vereador Eduardo, Favorável. vereador Gilson, Favorável. vereador Eliseu, Favorável. vereador Tonico, Favorável. vereador Jorge, Favorável. vereadora Ellen, Favorável. vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado o pedido de supressão de interstício do vereador José Enio. Colocando em segunda e terceira, então, projeto 413 de 2020. Vereador Enio, Favorável. vereador Eduardo, Favorável. vereador Gilson, Favorável. vereador Eliseu, Favorável. vereador Tonico, Favorável. vereador Jorge, Favorável. vereadora Ellen, Favorável. Favorável. vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado em segundo e terceiro o projeto 403 de 2020. Projeto de lei número 415 de 2020, de autoria da mesa executiva. Presidente, queria pedir a dispensa de interstício desse projeto também. Em votação, o pedido do vereador Eduardo. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Pedido de supressão de interstício do vereador Eduardo. Então, em votação, segunda e terceira votações para o projeto 414 de 2020. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto número 415 de 2020. Solicito ao vereador, antes de solicitar o vereador, solicito de certa forma o vereador Eduardo que conduza ali
a Ana Luísa e o Pedro, para que eles possam explanar sobre o selo SIM, que não sei se integralmente já está disponível, mas se não está, logo estará para os nossos produtores aqui do município. Eduardo, você ficava... Escapou, né? Ia vir enganchado lá, mas... Vamos lá. Pode ficar à vontade para falar sobre o tema, Pedro. Boa noite, eu sou o Pedro, sou médico veterinário, novo médico veterinário concursado aqui do município. Eu comecei minhas atividades aqui em Tibagi em final de março, né, desse ano, no novo concurso, e eu assumi então o serviço de inspeção municipal, né? Então o SIM, que a gente normalmente conhece por aí, nada mais é do que o serviço de inspeção municipal. Então a gente já tem aí, a primeira lei foi criada, a SIM aqui em Tibagi em 30 de novembro de 1999, então que regulamentou o SIM aqui no município, mas até então ele estava passando por um processo de instalação, de regulamentação, mas não tinha até então nenhum veterinário que assumiu, né? Então no final do ano passado, no começo desse ano, a Ana Luísa, né, que é a gerente da vigilância sanitária e médica veterinária também, ela começou a acompanhar as reuniões. A gente teve uma parceria da Secretaria da Agricultura aqui do município com o pessoal do SEBRAE. Então eles começaram as primeiras orientações e ajudar a gente na implementação, até que quando eu assumi o concurso, daí passou para mim, né? Uma das exigências do serviço de inspeção, né, pelo Ministério da Agricultura, é que tem que ser um veterinário concursado no município 40 horas. Justamente porque a gente acaba atuando como fiscal. Então, o serviço ele veio justamente, como foi comentado aqui anteriormente, para ajudar, né, os pequenos produtores, principalmente os pequenos produtores, porque a gente tem hoje aqui no Brasil 3 serviços de inspeção, né? Então, a gente tem o Serviço de Inspeção Federal, que é o maior de todos. Então, os produtores, né, as indústrias que têm o CIF, eles podem comercializar os produtos no Brasil inteiro e é possível exportar seus produtos. O CIE, né, que aqui no Paraná a gente conhece por CIP, que é o Serviço de Inspeção do Paraná, que permite a comercialização no Paraná inteiro, e o SIM permite a comercialização apenas em Tibagi. Então, os produtores que eles se cadastram no SIM e retiram o selo, eles só podem comercializar os produtos deles aqui no município. Então, justamente, ele vem esse selo justamente para facilitar, ajudar os pequenos produtores. Por quê, né? Então, a lei federal, né, que veio, e agora a gente também tem a lei municipal aqui, é proibido a venda clandestina dos produtos de origem animal. Então, o serviço de inspeção, ele regulamenta e fiscaliza produtos de origem animal. Então, queijos, iogurtes, carnes, embutidos, ovo, mel, são produtos que passam pela fiscalização e pela inspeção do SIM. Então, todos esses produtos, eles não podem ser comercializados de forma clandestina, que a gente fala, né, de uma maneira ilegal. Ou seja, o produtor, ele não tem o selo, ele não pode colocar o produto dele no supermercado. As redes de supermercados, mercearias, elas não podem comercializar produtos não inspecionados. Isso é uma lei. Então, mercados que comercializam esse tipo de produto não inspecionado, eles sofrem uma penalidade, né? Esse produto é recolhido e tem uma sanção para o comércio. Então, esses produtores, eles acabam ficando num nicho muito fechado, porque eles não têm para quem comercializar. Então, eles acabam naquela que a gente vai comentando justamente de porta em porta, né? Então, eles acabam vendendo ali, principalmente no interior, para os vizinhos. Aqui em Tibagi, a gente, né, quando eu entrei, fui acompanhando junto com a Ana, a gente observou muito que o pessoal, eles têm muita maneira ou de postar em grupos no WhatsApp, né, nesses que a gente encontra aqui, ou em grupos do Facebook. Apesar que isso também não pode, né? Isso é ilegal, mas eles acabam utilizando esse tipo de rede para conseguir, porque querendo ou não é a única fonte de renda que eles têm. Então, só que a gente sabe que isso não pode. Então, até então, quando eu entrei no concurso e a gente deu continuidade no serviço que a Ana começou, né? Porque até então, como a gente não tinha um veterinário no município que assumiu, quando a Ana entrou no final do ano passado, né, setembro do ano passado,
Ela começou a acompanhar essas reuniões com o SEBRAE, então aí a gente deu andamento. Então, o que a gente teve que fazer inicialmente, né? Regulamentar um pouco, porque tinha muitas coisas que estavam muito para trás, então teve algumas mudanças no Ministério da Agricultura, então a gente teve que adequar um pouco essas partes burocráticas, fazer a instalação do SIM, então a gente não tinha uma estrutura ainda do SIM, a gente ainda não tem uma estrutura exatamente adequada para isso, mas assim, a gente não tinha sala, não tinha computador, então, né, auxiliar administrativo, ainda a gente não tem auxiliar, mas a gente conseguiu uma sala vinculada à agricultura, para o serviço de inspeção, a gente conseguiu o computador, começou a fazer a parte da implementação do sistema, começou a parte de orientação para os produtores, então assim, quem ajudou muito a gente também foi o Augustinho, da tributação, que como ele já morava aqui, ele conhecia bastante produtores, então ele acabou levando a gente a apresentar e a gente explicar como que funcionaria o serviço da inspeção, né, como que seria esse selo, e aí então a gente deu a continuidade, né? Então, o primeiro, a gente tem hoje no serviço de inspeção 3 produtores cadastrados, né, que tiveram interesse. Por que acontece? Os produtores ainda eles têm bastante medo, porque eles veem como um fiscal, então eles acham que a gente está indo lá para fiscalizar, para apreender os produtos deles e não para ajudar. Não que a gente não seja fiscal, mas a gente acaba, querendo ou não, tendo essa questão de orientação também, e realmente a gente veio para ajudar esses produtores. Então, eles têm um pouco de medo, então eles ainda não estão procurando muito o serviço de inspeção. Então, a gente teve 3 produtores, 2 deles, um de queijo e um de mel, eles vão construir ainda, então eles vão construir a parte da estrutura física. E o primeiro, que saiu na sexta-feira passada, que é o produtor Laércio e a Vera, ali indo para o Barreiro, que são produtores de queijo, então eles já vendiam o queijo na feira. Apesar que também não era permitido, mas assim, até então, como a gente não tinha o serviço de inspeção legalizado e funcionando no município, a gente estava ainda, vamos dizer que como se fosse uma vista grossa. Então, a gente estava permitindo ainda que eles continuassem as vendas de uma certa forma ainda restrita, porque a gente não tinha o serviço instalado. Então, a gente não tinha como proibir eles de produzirem, mas a gente não tinha uma solução para eles. Então, a partir do momento que o SIM ele regulamentou, a gente começou a ter conseguiu uma pequena estrutura, que foi a sala, o computador, a gente começou a ir atrás dos produtores e eles começaram a se regulamentar. Então, o Laércio foi o primeiro, então ele foi atrás do responsável técnico, dentro das exigências, né? A gente tem algumas normas dentro do serviço de inspeção que eles têm que acabar seguindo. E aí, com isso, ele acabou se adequando, e aí, na sexta-feira, saiu o primeiro selo de inspeção aqui do município, né? Então, depois de quase 21 anos da criação, a gente conseguiu, então, tirar o primeiro selo, a bastante custo, né? Então, foi um produtor que ele se mostrou bastante interessado, ele procurou, então, ele se adequou bastante, ele está se adequando ainda. Provavelmente essa semana ele deve colocar o produto dele no mercado, então ele já tem o rótulo do produto, então como ele tem o selo de inspeção, agora ele vai poder comercializar em todos os mercados de Tibagi. Então agora as portas para eles ficam mais abertas. E aí, como a gente percebeu que teve uma certa notícia, né, foi divulgado aqui na mídia de Tibagi a questão do serviço de inspeção, a gente começou a observar que outros produtores começaram a se interessar também. Então a gente começou a ver que outros produtores começaram a nos procurar. Então, qual que é a nossa separação, né? Então, eu estou dentro do serviço de inspeção, que é vinculado à agricultura, e a Ana, como gerente de vigilância sanitária, ela está dentro da Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde também foi uma parceira muito grande do serviço de inspeção, então, eles forneceram também questão de estrutura física, de armários, veículos, sim, ainda ele não tem um veículo próprio, apesar da legislação superior, né? A gente precisa ter um carro, como a gente não tem ainda. A gente dependia muito do carro emprestado da saúde, carro emprestado da agricultura, então a saúde ela sempre teve muito parceira da gente nesse momento, né, disponibilizaram material, armários e tudo mais. E aí agora a gente então tirou o primeiro selo. Então agora os produtores eles estão nos procurando, né, graças a Deus. Então assim a gente está começando. A gente começou agora também uma orientação maior para os produtores. Então agora realmente a fiscalização no município ela vai ficar mais intensa. Então, agora, os pequenos produtores, né, os produtores que eles estão produzindo produtos de origem animal e estão comercializando, agora, infelizmente, as redes sociais
e grupos de WhatsApp eles não vão mais poder utilizar, porque como existe uma lei, existe uma sanção, agora eles têm a opção de migrar para o SIM e poder se regulamentar e poder sim comercializar o produto deles. Então agora realmente a gente está indo atrás desses produtores, a gente está orientando eles, justamente para trazer mais e realmente agregar produto, né? A gente está agregando valor ao produto deles. Então eles estão saindo daquele nicho pequeno de porta em porta e estão expandindo para os mercados, né? E conversando com as redes de mercado aqui de Tibagi, eles querem muito esses produtos, né? Então tem uma grande aceitação para os consumidores aqui do município. E então os mercados eles estão esperando isso, né? Eles estão bem ansiosos para começar a colocar os produtos aqui do pessoal de Tibagi nos mercados, né? E aí junto com isso a gente também começou a parte da regulamentação dos supermercados. O que acontece? Então todos os estabelecimentos, seja mercados, mercearias, panificadoras que fazem o autosserviço que a gente fala, que nada mais é, né? Como eles compram produtos inspecionados, mas eles manipulam esses produtos, ou seja, fatiam os queijos para colocar nas bandejinhas, separam carne de frango ou bife para colocar nas bandejinhas. Por eles fazerem esse serviço que a gente chama de autosserviço, eles precisam ser credenciados no serviço de inspeção também. Justamente, eles vão ter um selo e eles vão poder agora, então, de uma forma legalizada, colocar os produtos deles, os queijos fatiados, presunto e as carnes, né, tudo de origem animal, em bandejinhas de isopor enrolado em papel filme, de uma forma legalizada, porque eles vão ter o selo. Então a gente começou a entregar os ofícios nos supermercados, começamos na segunda-feira a entregar aqui. Os mercados grandes já começaram a levar a documentação, então provavelmente até o final dessa semana os supermercados aqui da região central de Tibagi já vão se legalizar também, porque eles já têm toda a estrutura. Então, a partir daí das próximas, talvez, uma semana, no máximo 15 dias, os supermercados daqui vão começar a ter o selo de SIM deles, ou seja, eles vão poder disponibilizar esses produtos de uma forma legalizada, como manda a lei federal, né? Então, aí com isso, então, agora o município está se adequando dentro desse serviço. E aí a diferença que a gente tem, né? Então, o SIM, como eu comentei, ele agrega produtos de origem animal, né? Que vem pelo Ministério da Agricultura. Todos os produtos de origem vegetal, que é geleia de fruta, conserva, rapadura, esse tipo também que tem gente que procura, eles vão para a vigilância sanitária. Então, quem regulamenta essa parte é a vigilância sanitária. Então, daí é a Ana Luísa que faz essa parte, que vem pela Anvisa. Então, hoje em dia, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, eles separaram. Então, produtos de origem animal para o SIM, né, para o Ministério da Agricultura, e origem vegetal para a Anvisa. Então, tem essa diferenciação, até porque a parte de origem vegetal é um pouco mais tranquila de você lançar no mercado. Porque de origem animal existem diversos micro-organismos patogênicos que podem ser transmitidos para o humano. Então, a parte da fiscalização, do controle de qualidade, ele tem que acabar sendo mais rigoroso. Então, por isso que o SIM acabou agregando, né, o serviço de inspeção apenas a parte de produtos de origem animal. Então, agora a gente está, primeiramente, com um já aprovado na sexta-feira. Acredito aí que mais uma semana, no máximo 2, alguns supermercados já vão se regulamentar. Então, a gente deu um prazo até dia 30 de novembro para os supermercados se adequarem. O prazo de 2 meses é suficiente, porque ele já tem toda a questão de estrutura física, de responsável técnico, de documentação. Então, para eles é muito rápido. Em questão de uma semana, eles conseguem trazer a documentação e já retiram o selo deles. Então, o produtor que tem um pouco mais, que eles têm que fazer algumas pequenas reformas para se adequarem dentro do serviço da inspeção. E aí, eu, como fiscal do serviço de inspeção, regulamento, né, e faço a fiscalização desses produtores. A Ana Luísa, como gerente de vigilância sanitária, ela faz a fiscalização nos estabelecimentos. Então, existe também essa diferenciação frente a esses órgãos. Então, por exemplo, se eu recebo uma denúncia que tem algum produto não legalizado em tal estabelecimento, é passado para a vigilância sanitária, que ela vai atuar, vai até o local e vai fazer a apreensão, porque é a competência da vigilância sanitária. E se for alguma coisa no produtor, na produção, aí quem vai atuar, quem vai fazer a parte da fiscalização, a apreensão, é o serviço de inspeção, que fica comigo. Então, também tem essa diferenciação Pedro, entre os serviços. Me permite uma parte? Só para me tirar uma dúvida. Primeiro, eu quero parabenizar você, Ana Luísa, e todos os que trabalharam, correram atrás e conseguiram vencer isso daí, que vem de tempos, né? A cobrança era grande em cima dos vereadores. Eu, principalmente, que conheço bastante o pessoal do interior, os pequenos produtores,
cobravam muito dos vereadores essa questão, porque não podiam comercializar os seus produtos aqui, principalmente no comércio local, né? E Isso. acabava acontecendo tudo isso que você falou aí. Pergunto para você, aquela etiqueta que o produtor coloca para comercializar, ela vai ser cedida pela prefeitura? Como é que isso já é uma dúvida deles? Como que funciona? Na verdade, a questão do rótulo, é o rótulo inteiro quem faz são os produtores. Então, na verdade, quando eles vão montar o rótulo deles, eles montam o rótulo, mandam para mim como fiscal do SIM, e eu vou fazer a aprovação. E nesse rótulo já sai o selo do SIM. Então, quando eu faço o cadastro dele no sistema, vai gerar um número. Então, o Laércio é o SIM 0001. Então, todos os produtos dele vai sair o selo 0001, que é o modelo próprio que já foi aprovado aqui pela Câmara também. Então, na verdade, no rótulo dos produtos deles, quem vai fazer os rótulos para embalar os produtos são os produtores. Entendi, mas eles passam para você? Isso, eles montam um rótulo, né, junto com o responsável técnico. O logo da empresa? Exatamente, com logo, nome, com as informações da propriedade, telefone, caso algum consumidor tenha, né, algum problema ou curiosidade entrar em contato. Informações nutricionais, aquela tabela de carboidratos, proteínas, isso é obrigatório, né, em qualquer selo de produto. Data de fabricação, validade, tudo isso, o lote do produto, tudo isso vai ter que constar no rótulo. Então, eles montam o rótulo com todas as exigências que precisam ter e mandam para mim. Quando chega para mim, eu confiro se está tudo certo, se está tudo adequado, e aí eu aprovo. Aprovando, esse selo entra, né, já junto dentro do rótulo. Então, quando eles mandam fazer já as etiquetas, as embalagens, já sai o rótulo junto. Entendi. Então, aí fica a critério deles o modelo, e aí quem arca com, né, a produção disso são eles. Eu só não entendi também como que funciona essa questão do mercado. Por exemplo, o seu Laércio lá, ele já está legalizado, mas por enquanto ele não pode entregar. Ele pode vender já. Ele pode, porque os mercados eles só podem comprar produto inspecionado. Então, o Laércio, a partir de sexta-feira, ele já está apto a vender nos mercados. Os mercados eles precisam da aprovação do SIM apenas para poder comercializar aquelas bandejinhas já com o produto cortado. Entendi. Entendeu? Porque assim, isso é uma lei nova do Ministério da Agricultura. Então, assim, até já tem exigência aqui de Tibagi para eles se adequarem, só que como não tinha o serviço de inspeção, então eles continuavam vendendo queijo fatiado nas bandejinhas de isopor, porque não tinha o SIM funcionando. Então, eles continuavam vendendo. Agora que o SIM realmente está funcionando, agora é uma obrigatoriedade dos mercados. Os mercados que não se cadastrarem no SIM, eles não vão poder vender mais dessa forma que a gente chama de autosserviço. Entendi. Então, mas eles não precisam do SIM para, por exemplo, comprar do Laércio. O Laércio já está apto a vender para eles. Mas pelo fato deles manipularem esses produtos, cortarem, fracionarem, e normalmente o que a gente fala desse autosserviço? São quando eles fracionam o produto, já embalam, pesam na ausência do consumidor. Então, eles já fazem tudo e já deixam exposto. O consumidor só chega lá e escolhe a bandezinha de queijo que ele quer. Já vai estar lá o rótulo, né, a etiqueta com o prazo de validade, fabricação, validade, o peso e o preço. Né? Então, a gente já está ali, a gente já pega direto. A diferença que vai ter agora é que nessa mesma etiqueta vai ter o selo do SIM do mercado. Então, é por isso que eles precisam se regulamentar. Agora, os mercados de Tibagi que não se regulamentarem nisso e continuarem fazendo esse autosserviço, fazendo a manipulação, aí eles vão sofrer penalidades, pela lei federal também e a lei do município. Agora, por exemplo, eles podem comercializar produtos, tipo, se eles não quiserem se regulamentar no SIM, eles podem vender produtos normais, eles não podem fracionar. Então, eles podem comprar a peça de queijo e vender ela na forma que vem da indústria, que é aquela forma embalada a vácuo, da marca mesmo. Eles podem comprar e não podem mexer naquele produto. Aí eles não vão precisar se cadastrar no SIM. Agora, a partir do momento que eles abrem o produto e fracionam e reembalam, esse que a gente chama de autosserviço, exige o serviço de inspeção, porque daí eles vão passar pelo processo de fiscalização do SIM. Então, eu, como fiscal, vou ter que estar indo nas propriedades e nos mercados para conferir se a temperatura dos produtos está adequada, se a higiene está adequada, se todo esse processo que eles estão fazendo está dentro do que é correto, né, do que é regulamentado pela lei. Pedro, eu tenho uma dúvida também. O SIM que o mercado vai ter para fazer esse manufaturamento, ele é o mesmo? É o mesmo. O nome é o mesmo? É o mesmo. O critério é outro. O modelo é o mesmo, só vai mudar o número. Então, a gente tem o selo 1, o 001, que é o do Laércio, que foi o primeiro, o 2 e o 3, que já estão reservados
para 2 produtores que estão construindo, porque o número para o mesmo produtor, é o mesmo número. O que muda é o número do registro do produto. Então, por exemplo, o Laércio ele produz 4 queijos. Então, ele é o SIM 001. Mas no registro dele, ele tem o registro 1, 2, 3 e 4 dentro do SIM 0001. Então, o 002 e o 0003 já está reservado, que são dos produtores que já deram entrada à documentação. O primeiro mercado, né, que a gente entregou o ofício na segunda, que já nos procurou, que foi o Cristal. Então, como ele tem 3 lojas e 3 CNPJs diferenciados, cada loja vai ter. Então, o 4, 5 e 6 agora já ficaram reservados para o Cristal. É o mesmo modelo, só muda o número. A documentação muda um pouco, assim que eles precisam me entregar, porque algumas coisas eles não precisam ter que o produtor precisa. Mas o selo, o formato, o número, só vai mudar o número. Os critérios de avaliação, naturalmente, são outros. São outros porque, como o produtor está começando do zero produzindo, a fiscalização tem que ser mais rigorosa. O mercado não, porque o mercado ele já compra um produto inspecionado. Então, como ele já compra um produto inspecionado, já é um produto que já passou por todo o controle de qualidade, já passou por análise laboratorial. Então, é um produto que está apto a estar no mercado. Então, ele já compra um produto que está 100% ok para estar lá. Então, eles só remanipulam. O que eles têm que cuidar é nesse momento da remanipulação desses produtos, do corte, para não recontaminar esse produto. Então, a fiscalização ela vai ser atuante, ela, né, vai ter todos os procedimentos, só que ela não é tão exigente com o produtor que está começando do zero. Que, por exemplo, um queijo que ele está produzindo, se ele não pasteuriza o leite na produção, provavelmente ele pode ter N bactérias que podem ser transmitidas pelo homem na hora que consumir um queijo de leite cru, se não passar por todo um processo, por critérios, né, que a gente fala. Então, mas a fiscalização por parte do SIM vai ser... Tem um pouquinho, digamos, um pouco mais pesada para os produtores do que para o mercado, porque eles já estão manipulando um produto que já é inspecionado. Obrigado. Mais algum, hein, vereador? Apenas um comentário, se me permite, presidente. A gente tem que, primeiro, cumprimentar a todos, né? Uma boa noite, o amigo lá. Mas eu gostaria apenas de fazer um comentário, né? Que esse sim, graças a Deus, enfim, saiu, né? Uma história de longos anos e de várias legislaturas que vem se decorrendo. Mas eu agradeço assim a Deus e a este legislativo, a esta legislatura nossa, né, que precisou correr atrás, brigar, lutar para que um concurso público fosse feito. E que esta casa até fez várias alterações na lei do quadro de servidores, com extinção de alguns cargos e criação de alguns outros, né? Para que o concurso pudesse ser feito e o amigo ali pudesse passar no concurso, ser contratado e hoje, enfim, nós vemos o sim como um sonho de todos, de muitos tibagianos que do nosso interior, né? Que produz produtos in natura, né? E que quando eles, então, querem agregar valor ao seu produto, como o leite e tantos outros derivados que nós temos, né? Tantos outros produtos que nós temos no nosso interior, hoje, graças a Deus, a gente vê que eles podem comercializar tranquilamente, né? Aqueles que, logicamente, estão adentrando ao sistema para poder ter tranquilidade em produzir e vender o seu produto. Então, essa legislatura, senhor presidente, né, está de parabéns pelo trabalho realizado para que esse sonho pudesse ser realizado. Muito obrigado. Presidente. Vereadora. Bom, boa noite a todos, né? Quero cumprimentar aqui o veterinário, é Pedro? Pedro. O Pedro, né? A Ana Luísa, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, que, como já disse o Eliseu, de muita necessidade há muitos anos. E hoje eu fico feliz de poder saber que você vai estar comendo um queijo que você sabe, né? O que é, como diz você, um risco que nós corremos há anos aí, e tenho certeza que os demais também já irão entrar na mesma lista do SIM para poder estar fazendo essa venda para os nossos mercados aqui. Se não, seria só no particular,
e ele não conseguiria uma renda melhor do que, né, estando sim. Mas me parabéns pelo trabalho e pelo conhecimento, que Obrigado. você, é difícil empatar com você. Obrigado. O tanto que você fala e tem conhecimento. E a Ana Luísa também. E quero cumprimentar aqui meu colega Dizonê, que está aí também com a filha, né? Seja bem-vindo. Seria isso aí, boa noite. Vereador Jorge. Boa noite, Pedro. Boa noite. Luísa, boa noite. Só para ficar, eu não consegui, você falou e eu não consegui diferenciar. O sim vai ficar no produto animal ou no vegetal? Ou Animal. nos dois? Só animal? Só no animal. Só no animal. Vegetal, vocês não têm nada a ver com o assunto. Não, não tem relação com o SIM. Daí é a vigilância sanitária que aprova, mas é porque isso, na verdade, já vem dos órgãos superiores, né? Então, foi uma divisão que o Ministério da Agricultura com a Anvisa fizeram. Tá, outra pergunta para você. O pessoal que produz em casa pão, bolo, não tem nada a ver com vocês? Com a vigilância sanitária. Daí vai para ela. Tá. Desculpa, Jorge, mas eles não precisam do selo, né? Daí eles não precisam. Daí eles fazem a regulamentação pela vigilância sanitária. Esses produtos eles são um pouco mais fáceis de tirar, como eu comentei, porque como o produto de origem animal, principalmente leite, carne, eles têm um risco maior de contaminação para o ser humano, o processo de legalização deles é um pouco mais complicado, porque a questão de controle de qualidade é um pouco mais difícil. Agora, uma conserva, uma geleia de fruta, por exemplo, uma rapadura, um pão, às vezes bolo, ele acaba sendo mais fácil porque ele tem menos risco, ele vai para o forno. Então, assim, bactérias possíveis que poderiam estar ali, elas vão morrer, principalmente de produtos que vão para o forno. Então, é um pouco mais fácil de regulamentar do que o origem animal. O teu nicho de mercado vai ser queijo, frango, carne de porco, possivelmente vocês não vão autorizar a vender ali sem, porque o abate, né? O que vai ser mais complicado aqui para Tibagi, ovo também. O mais complicado vai ser a questão dos embutidos da carne, porque como a gente não tem um frigorífico, um abatedor aqui no município, ou o produtor ele vai se regulamentar na propriedade, que daí vai ter um custo muito alto. Que não vai compensar? Que não vai compensar, ou ele vai ter que mandar para a reserva, que tem um abatedor mais próximo, para abater os animais lá, para trazer as carcaças para ele poder processar. Então, vocês, o sim vai se limitar ao produto animal. Animal. Nada a ver com vegetal. Não. Tudo bem. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Boa noite, Pedro. Ana Luísa. Só um detalhe pequeno aqui. Quem vai ficar responsável, qual o critério usado para colocar validade nesses produtos? Os produtos, então, na verdade, praticamente todos eles já têm um regulamento técnico que regulamenta o prazo de validade desses produtos, tá? Então, o queijo, ele já tem pré-definido um prazo de validade que normalmente varia de 7 a 10 dias. Então, os produtores, eles não podem extrapolar esse prazo que já vem de lei federal, tá? Então, assim, a gente fala assim, indústrias maiores, por exemplo, que tem o CIF, que tem laboratório próprio, que eles conseguem fazer análise de qualidade microbiológica na própria indústria, eles até conseguem alterar esse prazo de validade, porque eles conseguem fazer esse controle na própria indústria. Então, eles conseguem garantir que o produto vai durar mais. Mas o pequeno produtor, como ele não tem esse investimento de um laboratório próprio, eles já vão seguir a normativa que vem a nível federal. Então, que não pode passar desse prazo. Porque a partir do momento que eles passam desse prazo, que eles, por si só, eles queiram colocar a mais, eles já não ficam mais resguardados pela lei. Então, aí eles colocam eles mesmos em risco. Então, se eles colocarem, por exemplo, um queijo a mais do que 10 dias, por exemplo, que está na lei federal, a partir do momento que eles aumentam esse prazo, é problema deles. Se acontecer algum problema com esse produto, quem vai responder, eles não vão estar mais respaldados pela lei. Tá? Então, por isso que eles já têm, todos os produtos, na verdade, eles já têm um estudo pré-definido desses produtos. Até a questão da conservação. Por exemplo, o queijo. A lei federal é de 0 até 7 graus. Então, os produtores daqui, que nem o Laércio, ele também colocou de 0 a 7, para ele ficar dentro da lei. Se você for pegar queijos que tem o CIF, por exemplo, você vai encontrar lá que tem produtos que estão de 3 a 10.
Então, assim, a partir do momento que ele muda o que está na lei federal, ele coloca a indústria, puxa para ela a responsabilidade. Mas como são indústrias que têm laboratório, eles conseguem realmente controlar esse produto mais, é mais fácil deles mexerem. Agora, o pequeno produtor não tem como, né? Então, eles vão acabar seguindo os prazos de validade e temperatura que já vem da lei federal. Obrigado, Pedro. Gostaria de agradecer a presença do Pedro e da Ana Luísa, em sanar essas dúvidas, né, e esclarecer para a gente essa situação e um pouco da história também, né, das necessidades para se ter o sim, mas ficou bem claro, bem elucidado. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Boa noite. Solicito o vereador, segundo secretário, Eduardo, para que promova as inscrições dos senhores vereadores que desejam valer-se do uso das manifestações pessoais, concedendo-lhe 5 minutos para tais. Vereadora Cecília? Não. Vereadora Ellen? Dispenso. Vereador Jorge? Não. Vereador Tonico? Vereador Eliseu? Sim. Vereador Gilson Roberto? Sim. Vereador Enio? Sim. Vereador Eduardo dispensa. Com a palavra, então, o vereador Eliseu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, pares desta casa e amigos público que nos acompanha através da transmissão via internet. Há poucos dias, até estive na Vila São José, acabei até gravando um vídeo ali das duas ruas que ainda não tem calçamento, né? E que estava em péssimas condições de trafegabilidade, trazendo certo transtorno para os moradores daquelas ruas, com grande dificuldade devido ao estado péssimo que se encontrava aquelas ruas. Mas, analisando até, acabei abortando em parte o vídeo, né? Porque a gente entende de que estava até dentro de uma programação para calçamento aquelas ruas. Mas, devido à pandemia, né? Então veio os transtornos que ela acabou trazendo, com a Receita e várias outras questões, e naturalmente ficou sem ser executado até o momento o calçamento. Mas nada impedia de que o setor competente, né, através do executivo, pudesse fazer um patrulhamento daquela rua ou até mesmo a gente chama de escarificar aquela rua, removendo um material bastante ruim que tinha lá, colocando um calçamento e trazendo uma compactação de leve, porque as estruturas, na verdade, das residências certamente não resistiriam, como aconteceu aqui na Santa Paula 2, né? Não sei, o operador talvez não tivesse a bagagem, a experiência, e acabou aquele rolo compressor bastante pesado, né? Se você acionar ele para vibrar, ele tem até alguma regulagem, e se não regular direito, ou se não passar somente com a compactação natural e normal dele, do peso natural, aconteceu que algumas casas até sofreram algumas rachaduras, e tem algumas reclamações de alguns moradores, das quais nós temos até algumas fotos, alguns vídeos, para poder tentar interceder junto ao Poder Executivo, para poder fazer algumas correções naquelas residências. Então, nada impedia de que essas duas ruas da São José, devido ao fato de que não sofreu o calçamento como sofreu, como foi contemplado a rua projetada 7, que ficou muito boa, excelente, né? Então, essas ruas, por não ter sido contemplada, nada impede. Agradeço aqui até ao Luan, que intercedendo por ele, um dia que um equipamento da prefeitura estava ali,
passou a ter um patrulhamento, mas apenas uma lambidazinha por cima, que quando virar chuva ficou mais liso do que já estava, então fica em situação difícil do povo passar por ali. Então, o que precisa é que a gente pede para o Executivo que faça o escarificamento daquela, duas pequenas ruas, né? É um serviço de um custo bem insignificante, ou até mesmo a abertura dela, estendendo ela para frente, no sentido da torre lá, porque tem alguns moradores que moram ali que nem pode ainda pedir a extensão, pedir a ligação de rede de água, porque precisa de uma extensão da rede de água, né? A Copel até estendeu um poste a mais em alguns locais, contemplando alguns moradores. Então, o que a gente pede é que o Executivo dê uma olhada com carinho especial para aqueles moradores, para que eles possam ser contemplados e assistidos com um serviço um pouco assim de mais qualidade, um pouco melhor naquelas duas ruas ali da Vila São José, né? Então, a gente fica aqui, deixa o nosso pedido para que isso possa ser realizado. Nós temos, agora fugiu a memória, sim, as ruas também ali do bairro Santo Antônio, né, que também estão precisando não somente do patrulhamento, mas também de um cascalhamento naquelas ruas ali. E fica aqui o meu pedido, eu já entrei em contato junto à Sanepar. Nós temos aqui na faixa do asfalto aqui, subindo aqui sentido, como é que eu vou me dirigir? Sentido ao bairro da Santo Antônio, desde a ponte até as casas ali onde praticamente nasceu uma vilazinha ali, né? Entendeu? Que a Sanepar até já fez uma demarcação através de uma empresa terceirizada, até piqueteou para poder fazer então a rede de esgoto e coleta de esgoto daqueles moradores, que hoje sofre com grande dificuldade, porque a maior parte tem fossas, né? Aquelas fossas antigas, e que o escoamento dessas fossas normalmente é feita pela prefeitura, é solicitado por eles, e que a maior parte tem uma dificuldade imensa, né? Até um dos moradores falou que já conversou com o vereador João Paulo, ele até intercedeu também, e que nem sempre são atendidos na mesma hora e fica escorrendo a céu aberto, né? Então, que a Sanepar, o município, através do Executivo ou de alguma secretaria de administração, entre em contato com a Sanepar, ver o que acontece, né? Porque até então, já piqueteado, demarcado, a empresa já veio, por que não sai esse serviço, né? Como também na Vila São José, na rua projetada 7, ali nós temos fossas comunitárias antigas, correndo a céu aberto também, e que a Sanepar também, através de uma empresa terceirizada, já demarcaram uma vez tudo isso, né? Isso estava até para iniciar, houve até a liberação de um recurso destinado para esse fim, não sei por que órgão, talvez do próprio Estado, e que até o momento não foi contemplado. E, ao mesmo tempo, lá na popular piscina pública, aquelas fossas que já foi comentado por vários vereadores aqui, e que continua lá correndo a céu aberto, descendo para o rio, contaminando o rio, né? A nossa água do rio Bajali, e no entanto, a gente vê que a Sanepar, até o presente momento, até houve manifestações, mas parece que está tudo parado e a coisa não caminha, não anda. Então, senhor presidente, gostaria de formular um requerimento para a mesa, para que encaminhasse um ofício junto à Sanepar ou Executivo, à administração, para que solicite essas informações para nós, todos os vereadores aqui, para a gente dar uma satisfação melhor para esses moradores. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma parte, eu ia fazer essa solicitação para você poder fazer, nós convocar alguém da Sanepar para poder estar explicando para nós passar isso aí para a população, que eu tenho visto isso também, esgoto a céu aberto não é um lugar, nem dois. Seria isso aí, obrigado aí pela parte. Obrigado, senhor presidente, serei isso então. Obrigado, Sila. Com a palavra, vereador Gilson.
tarde, já é noite, né? Então, boa noite, presidente, boa noite os demais companheiros que compõem essa casa. Quero cumprimentar vocês que nos acompanham através da internet. E, nas minhas considerações finais, senhor presidente, eu gostaria de salientar aqui a respeito do projeto de lei que passou por essa casa, né, onde todos foi aprovado, o projeto de lei 416, referente à perfuração de um poço nos Paiol. Parabéns à comunidade Paiol, merece. A água é abundante, a água é vida, que traz para todas as comunidades. Mas uma coisa que me chamou a atenção também, porque somente ao bairro de Paiol, por que nós não deveríamos, em vez de 75 mil aqui de dotações, por que não 225 mil para a gente poder atender outras comunidades também que estão necessitando, e não é pouco por água. Comunidades como Iapará, comunidades como Capivari de Baixo. Será que essas pessoas, por que vão ficar para trás, vão ficar na fila? Nada contra os moradores dos Paiol. Parabéns a vocês que em breve vai ser perfurado um poço lá. Mas hoje eu venho defender as outras comunidades também que estão esperando, não é de hoje, por um poço artesiano. Então, deixo aqui o pedido ao setor competente que entre, faça uma análise, um estudo e faça uma avaliação de quanto a mais vai para perfurar os poços também nas comunidades de Capivari de Baixo e também na comunidade de Iapará, no assentamento do Iapará. E parabéns a vocês, moradores da comunidade de Paiol, que em breve vai ser perfurado o poço, elevando água e vida para todas as populações lá. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Tenham uma boa noite e um bom retorno a seus lares. Com a palavra, vereador Enio. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha pela internet. E quero dar os parabéns, João Paulo, a você pela moção de aplauso e pela permissão de deixar até participar de um comentário dessa moção. Eu tive parecido, identifiquei-me com esse acidente quando eu via de Ponta Grossa com Uno, e um carro freou na frente, e um bateu na traseira dele e eu vinha em seguida. Então, eu vi o desespero que eu tive, e naquele mesmo instante, freando, carro pequeno, ainda tive que tirar na canaleta e capotei o carro. Então, isso aqui aconteceu, um carro pequeno. Agora, você imagina esse rapaz, o transtorno que ele teve, né, o susto que ele levou, né, caminhão pesado, sem freio, chegando no engarrafamento, né, a decisão acertada que ele teve em defesa de quantas vidas, né, podia ter ficado ali naquele local. Então, a decisão dele, tem que dar os parabéns a ele pela decisão tomada. Fico assim pensando, ele se perdeu, quase se perdeu, tirou, né, causou um grande estrago no caminhão dele, né, caminhão sem seguro, né. Então, que fica um apelo a todos que estão nos acompanhando, a todos os caminhoneiros que puderem dar uma força a ele, né, porque ele foi um herói naquele momento pela decisão que ele tomou. A gente vê um engarrafamento, né, quando você chega junto, imagine um caminhão desse batendo, quantos carros não iam bater um atrás do outro ali, quantas vidas não iam estar correndo risco, tanto mortes como, né, ficar aí numa cadeira de roda aí. Então, parabéns, João Paulo, pela moção. E fica aí um apelo, né? Tenho muita gratidão também aos caminhoneiros. Quando eu estudava em Ponta Grossa, vivia só de carona com esse pessoal, muitos caminhoneiros que eu peguei carona aqui. Então fica a gratidão a eles também. E com certeza vamos olhar com carinho, né, para dar uma força para esse rapaz, o Sagui, conhecido muito velho nosso aí da cidade, muitos conhecem, então fica o apelo para dar uma força para ele. Obrigado, boa noite, João Paulo, boa noite, vereadores, boa
Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Até a semana que vem, se Deus quiser. Presidente, posso só complementar aí que eu gostaria, no final, eu não falei nada do senhor Pode, Nadir sim. Casturino. Parabéns pela essa moção de aplauso. Realmente, você falando me deu, sabe, uma coisa assim muito triste de imaginar a situação dele e a esperteza que ele teve, a rapidez. Então, Sagui o apelido dele, né? Quero deixar meus parabéns a ele e a você, João, também, por essa moção de aplauso. Realmente é um ato que ele fez, parece-me assim, que consciente, né, no momento. Antes de matar muitos, vou eu aqui. Seria isso aí, presidente. Obrigado. Boa noite novamente a todos. Eu gostaria, pegando o gancho do assunto do Sagui, né, dessa moção aprovada aqui pela Câmara, por todos nós, dizer que sim, foi um senso de humanidade dele, né, colocando a vida dele em risco, porque a gente sabe que quando uma carreta desgovernada assim colide contra veículos, para o motorista não acontece praticamente nada. Morrem muitas pessoas nos carros, mas o motorista que está na carreta, ele praticamente fica intacto, né, ileso. Mas ele não pensou nisso, certamente ele pensou nas vidas que ele poderia ceifar naquele momento e jogou seu caminhão na outra pista, tombando, né, um prejuízo enorme, certamente vai levar muito tempo para repor o dano material, embora ele não pesou isso no momento e optou por salvar o próximo, né. Então, realmente é digno de emoção, dessa moção de aplausos, o Sagui, nosso amigo Sagui. Eu gostaria aqui de fazer um pedido até para o pessoal da Secretaria de Transporte, se eu não estou enganado, que estão próximo à comunidade do Iapará, para que eles deem uma olhada na estrada do seu Pedro Cachaque, que, segundo ele vai pôr uma placa lá, proibido entrar candidato, proibido entrar político, porque não ajudaram até agora a estrada dele, ele falou que se chover lá ele não vai sair. Agora deu essa seca, né, faz aquela poeira por cima, e a hora que chover ele não vai conseguir sair de lá. Então eu entrei em contato hoje com o Zebu, nosso amigo Zebu, e ele me disse que o Riel estaria indo para lá, ou amanhã ou depois, e então que o secretário Riel deu uma passada lá e deu uma mão naquilo que for possível, né, para facilitar a vida do seu Pedro lá, que está precisando bastante. Acho que seriam essas minhas considerações. Eu gostaria só de fazer um convite aqui. No dia 29 de setembro, teremos aqui, a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, a convocação para a audiência pública, às 14 horas. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em saber sobre a situação municipal financeira, né, que compareçam ou que possam acompanhar. Provavelmente será transmitida online, né, no YouTube, em tempo real. Então, que possam acompanhar aí para estar a par das ocorrências financeiras do nosso município. E gostaria também de comunicar que foi aprovado o projeto e logo estaremos aí, de fato, executando um poço para facilitar a situação hídrica da comunidade de Paiol. Eles estão sofrendo bastante com isso. Quando o caminhão pode, leva, mas fica muito restrito o uso. Tinha morador ali que criava porco, já não tem mais, já foram desistindo da produção por conta da dificuldade hídrica. E agora é o extremo, né? Quando é para você comer, para se higienizar, aí chega no ápice do problema. Então, dessa forma, fica aí o comunicado que em breve, se Deus nos permitir, teremos água aí para vocês. Seriam essas, então, minhas considerações. Gostaria de desejar uma boa noite a todos que nos assistem e convidá-los para participar da nossa próxima sessão, que será realizada na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos e boa noite.